Venho a vós com o coração afogado nas chamas do meu amor. Venho como pai aos meus filhinhos, que tanto amo, e é tão grande o meu amor que venho para ficar convosco, para fazer vida juntos e viver como uma só vontade, com um único amor eternamente. Ensinar-vos-ei coisas surpreendentes, lições do céu, que vos darão luz que nunca se apaga, amor que sempre arde. As minhas lições vos darão força divina, valor intrépido, santidade que sempre cresce. A cada passo vos abrirá o caminho e serão a que vos conduza à pátria celeste. Vamos dar continuidade então à parte 2 do capítulo 1 do livro Mística Cidade de Deus, por Maria de Ágreda. Continuando. Convidou-me a uma vida espiritualizada e angélica em carne mortal. Então, para ela viver na vida dela, viva, pessoa viva, como qualquer um de nós, na vida dela, ela viveu uma vida de elevação espiritual. É sair da carne e ir para o espírito, Viver uma vida transformada, uma vida iluminada por Deus, na busca da graça de Deus, totalmente voltada para as coisas de Deus. Obrigando-me a viver tão solícita que no meio da fornalha não me tocasse o fogo e me livrasse da língua iníqua, quando muitas vezes me contavam mentiras terrenas. Chamou-me Sua Alteza para me levantar do pó e da fraqueza causado pela lei do pecado, tá vendo? E resistir aos efeitos herdados da natureza corrompida, dominando-a em suas desordenadas inclinações. Devia destruí-las na presença da luz e elevar-me sobre a mim mesma. Então, gente, isso aqui é muito importante. Por nós mesmos, a gente não consegue resistir, ao mal, vamos dizer assim, aos efeitos da nossa natureza, das nossas paixões que nos dominam, nos tornam pessoas desordenadas. Mas o que aconteceu com a Maria de Ágreda? O que acontece com a alma quando ela toca na graça de Deus? A graça de Deus dá para ela tudo o que ela precisa, todas as luzes para ela vencer o mal. O que acontece é que muitas pessoas arrumam desculpa para vencer as próprias paixões, acreditando que o vício, acreditando que a sua inclinação é mais forte do que o poder de Deus. A pessoa arruma desculpa. O Senhor, como que o Senhor se manifesta, Ele se manifesta a cada dia que te dá a vida, porque cada dia que você vive é uma oportunidade para você viver na luz. A sua vida, no contexto que você vive, é a oportunidade para você vencer as suas más inclinações, vencer a sua natureza corrompida, viver na graça. Não tem desculpa. Só que a gente arruma desculpa, a gente inventa empecilhos, sem que a força vem toda de Deus e Ele dá essa luz para todos. Ele fala isso: eu dou a minha graça para todos, mas nem todos estão dispostos a receber. Então o que acontece é a desculpa. Eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo, esse é meu jeito. A pessoa não se dedica porque é espiritual, ela acha cansativa, as leituras espirituais. Ela vê os livros e fala: o quê? Meu Deus, esse livro aí tem quantas páginas? Às vezes passou a vida toda dela, passou vários e vários momentos da vida, ficando horas e horas e horas, dando audiência para tantas coisas. Não perdi um seriado, uma série, um filme, Já leu tantos livros, já se dedicou horas e horas e horas com a cabeça ali totalmente compenetrado naquilo que estava lendo, naquilo que estava observando, apreciando, tantas coisas, Mas quando é as coisas de Deus, a pessoa arruma desculpa, a pessoa fala que é difícil de entender, a pessoa não quer se elevar, ela quer ficar na terra, ela quer alimentar daquilo que já está inclinado, em vez de vencer a carne, porque o Espírito precisa dominar sobre a carne. E a graça de Deus é justamente para nos ajudar
a dominar sobre nós mesmos, sobre a nossa vontade, sobre as nossas paixões. Mas a pessoa não quer contar com essa graça de Deus. E ela prefere viver desordenadamente. Ainda culpa Deus. Fala assim, não, se eu só fosse forte o suficiente, só me tiraria desse vício, só me tiraria dessa situação. E não é desse jeito que funciona. Nós temos liberdade para decidir pelo bem ou não. O Senhor coloca no nosso caminho o bem e o mal e nos dá a oportunidade de escolher. E ainda usa de pessoas para nos apontar a luz. Pessoas que chamam a gente e que às vezes a gente não dá atenção. A gente finge de surdo para as vozes espirituais através das pessoas da nossa vida, através das situações que Deus nos chama. E a gente passa. Escuta algo de Deus e muda de canal. Escuta, lê algo de Deus e tira o olhar. Sempre tentando fugir. Sempre tentando resistir à luz. É isso que acontece. Mas com Deus a gente vence. Com a graça de Deus a gente se eleva sim. Qualquer pessoa pode viver a santidade. É uma grande mentira falar que hoje a santidade não é possível. Falar que a santidade é exclusiva para um grupo. Você pode estar ouvindo, lendo aqui, que esse livro, essa revelação foi dada a uma madre, uma religiosa. Aí você pode pensar, tá vendo, é um público exclusivo. Isso não é verdade. Porque ele deu para quando ele dá para uma pessoa, não significa que aquele ensinamento que está dando se fecha naquela pessoa. E que aquela pessoa tem a disposição que ele precisa, e ele dá a conhecer, ele revela, mas ela também paga um preço muito alto. Você vê que como que foi difícil para essa mulher. Tudo que ela precisou enfrentar de luta, de batalha, de tribulação, né? Para realmente, né? Para se decidir por Deus, para se dedicar por Deus. Então ela carregou a cruz dela. Todos nós temos os nossos leões, as nossas batalhas. Todos nós temos que vencer as nossas paixões, que é nós mesmos, que é o nosso próprio eu. E às vezes é o orgulho também, de arrumar desculpa, né? Vencer o nosso próprio eu que mente para nós e que tenta nos enganar, que tenta nos sempre arrumar uma desculpa para não se levar para Deus. Fala que não tem tempo, né? Que não é para mim aquilo, né? Então fica se auto-sabotando o tempo todo, enquanto tem a presença da luz que chegou para você esse vídeo, chegou para você essas mensagens, é a presença da luz chegando até você, te dando a graça de se levar sobre você mesmo, sobre suas misérias. Chega de ficar na lama, chega de ficar nessa desculpa, chega de ficar dizendo que não tem jeito, que sua vida é cair e ficar na lama e ficar na sujeira. Porque para a sua fraqueza, Deus é sua força. Para as trevas, Deus é a luz. Para a mentira, Deus é a verdade. Mas você precisa olhar para Deus. Precisa se elevar. Não adianta ficar querendo, né, as duas coisas juntas, as duas realidades, espiritual e mundano. Espiritual e mundano. Isso é mornidão. Né? Isso é ficar em cima do muro. Não ama nenhum. Não ama nada. Né? Então é muito sério isso. É muito sério. Então, o Senhor revela para um, mas é para todo mundo. Esses livros foram autorizados, estamos lendo, autorizado pela igreja, né? Então, nós temos como leigos essa liberdade dada por Deus, de podermos ler, contemplar e de viver esses livros. Então, por que você não aproveita a oportunidade? Quanta coisa você já deu audiência e ficou horas e horas e horas dando audiência para isso, né? Com força de poderoso Deus, correções de Pai. Olha que legal isso aqui, como é nosso Pai. Com força de poderoso Deus, que Ele é Deus, né? De poderoso Deus. Correções de Pai, porque Ele é nosso Pai, Criador. Então Ele nos corrige porque nos ama. Então nosso Pai não fica só passando. Não pensa que o Pai, nosso Deus Pai, é aquele Pai que só fica, você é lindo, né? Você é preciosa aos meus olhos, que coisa mais linda que você é. Ele vai dizer, filho, você está sujo, você está fedendo, você está maltrapilho, precisa de cura, precisa de luz, você está precisando voltar para a ordem, você está desorganizado, você está desordenado, né? Não está aparecendo mais como eu te criei, mas eu vou te ajudar, eu vou trabalhar em você, então, mas para isso é correção. Ele vai corrigir a gente, apontar o que não tá bom. Porque ele é pai. E carinhos de esposo.
Muitas vezes me chamava e dizia: pomba minha e obra de minhas mãos, levanta-te e apressa-te. Venha a mim que sou a luz e o caminho. Quem me segue não anda em trevas, tá vendo? Quer sair das trevas? De suas paixões, de suas misérias, seus vícios, sua vontade humana? Precisa de ir para o caminho. Quem é o nosso caminho? Deus. Então levanta-te, apressa-te, vem a mim que sou luz e caminho. E quem me segue não anda em trevas. Vem a mim que sou verdade infalível, santidade verdadeira. Sou o poderoso e sábio emendador dos sábios. Olha que lindo. Efeitos da palavra divina. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ao mesmo tempo que ela fala, ela já tem os seus efeitos na alma. Ela produz aquilo que ela é. Então, quando o Senhor fala assim, olha, eu sou a verdade infalível. Essa verdade cala a mentira de tantos pensamentos errados que a gente tinha. Santidade verdadeira, para nos mostrar realmente, para nos levar realmente à santidade verdadeira. Sou poderoso e sábio emendador dos sábios, para nos dar verdadeira sabedoria. É a inteligência divina na nossa inteligência. Sem inteligência divina, a gente nunca sabe a verdade. Nunca, ninguém por si próprio tem conhecimento, sabe de alguma coisa, se não for pela luz de Deus, se não for por Deus. Então, Deus é a sabedoria, né? Ele quer nos tirar das trevas da ignorância, de não conhecer, de não saber nada sobre Ele. Ele quer que a gente conheça Ele. Não é à toa que Ele mandou esses livros, porque Ele quer que a gente o conheça. Como Ele pensa, como Ele age, como Ele faz. O que Ele quer fazer em nós, a obra que Ele quer fazer em nós. Então, Ele tem pressa, e Ele quer que nós também tenhamos pressa de buscar isso. Tenhamos pressa também, apressa-te, Ele pede isso de nós também. Vem a mim, ou seja, não perca mais tempo, vem a mim que sou a luz e caminho, apressa-te logo, levanta, sai do sofá, sai dessa procrastinação, sai dessa depressão, sai desse vício, sai desse medo, sai desse marasmo, sai dessa lerdeza, acorda para a vida, apressa-te logo, vem, porque a luz está aí. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, o caminho está aberto. O Senhor está, trazendo esses livros e uso da internet, o meio mais fácil ainda de chegar a cada coração, porque tem pressa que a sua palavra chegue a todos. Ele quer muito iluminar sua alma, ele quer muito te trazer para a verdade, para a luz, porque a verdade dele é infalível, a verdade dele é imutável, é verdadeira, a verdade absoluta dele. Sabia que tem uma verdade absoluta e que nada nesse mundo pode negar? Por mais que o homem tente tampar, por mais que o homem tente negar, a verdade do Senhor, ela impera e ela é infalível. Pois é. Sabia que tem uma santidade verdadeira? Que Ele quer que você viva numa liberdade total, na verdadeira felicidade. Não mais a vida de escravidão, escravo de suas paixões, de sua vontade, mas uma vida verdadeira, uma vida íntegra, inteira, feliz, já de céu aqui na terra. Eu sou poderoso e o sábio emendador dos sábios. Nosso Deus. Efeitos da palavra divina. Estas palavras produziram em mim efeito de flechas de doce amor, admiração, reverência e também de temor, de conhecimento de meus pecados e de covardia, com que me retraía e aniquilava. E o Senhor me dizia: vem, alma. Então, vença isso. Não temas. Se eu estou me dando, quando o Senhor se dá a conhecer a nós, quando o Senhor se dá a conhecer, é porque Ele nos quer próximos dEle, não é para a gente correr dEle, não é para a gente ficar com medo dEle, né? Ele quer o nosso bem. Vem, alma, vem que sou teu Deus, onipotente. E ainda que tenha sido pródiga e pecadora, ergue-te e vem a mim que sou teu Pai. Recebe a estola de minha amizade, o anel de esposa. Ele está falando com a alma, ele está falando a mesma coisa com a nossa alma, é isso que ele quer. Ele quer que a gente confie nele, confie na bondade dele, se arrependa, sim, precisamos nos arrepender, né? Pedir a graça de Deus, se arrepender de todas as nossas misérias, de tudo que nós fizemos. Mas Ele não quer que a gente fique no estado de aniquilamento e destruição, de covardia, de medo de encará-lo. Ele não quer esse afastamento nosso com Ele. Ele quer união com a sua alma, ser o seu melhor amigo,
seu esposo da sua alma, você é seu pai, viver intimidade contigo, falando com você, né, regendo a sua vida, te dando a conhecer a Ele mesmo, Ele se dando a conhecer, para cada dia mais a sua alma se apaixonar por Ele. Isso não é utopia, gente, isso aqui não é invenção, isso aqui é vida. Eu falo como testemunho de alguém que está conhecendo essas verdades e que está vivendo isso. Que cada dia mais amo mais o meu Criador, porque Ele me deu esse amor em mim, Ele está transformando a minha vida. Isso é verdade. O Senhor está mudando a minha vida. Saí do jugo do pecado, achando que eu ia viver a minha vida toda só assim, só nessa briga com o pecado, né? Tipo, lutando boxe com o pecado a vida toda. Até um dia eu consegui morrer e não estar com ele mais, com o pecado mais. Mas ainda era distante do meu Criador. Me via incapaz de olhar para ele. Ficava igual ela ficou aqui, ó. Eu sentia uma admiração, uma reverência, mas um temor tão forte, né? E vendo os meus pecados, me enchia de covardia de me aproximar dele, de ter coragem de olhar para ele. Eu não tinha coragem de olhar para Deus, para olhar no rosto dele, muitas vezes não tinha. De falar com ele, achava que nem ouvia. Via um Deus tão longe de mim. Posso testemunhar que Deus é meu amigo, é meu pai. E cada dia que eu conheço mais eu amo ele. Então, meu Deus do céu, não perca tempo. Vem conhecer Deus, né? Ele se deixa encontrar, ele está usando porta-vozes para falar ao seu coração, para você acordar para a vida, para você acordar para essa realidade espiritual que está sobre você, que você não vê porque está olhando para o chão, só fica no pecado, só fica na treva, só fica na lama. E não ergue seus olhos para uma realidade espiritual que está diante de você. Velada sobre a humanidade, velada sobre a criação, mas é Deus que está aí. É Deus que está aí e é Deus quem fala com você, através das suas portas-vozes, através de todas essas pessoas que Ele usou e as que Ele usa atualmente, que estão falando. Deus está falando com você. Erga-te, vem a mim, eu sou teu Pai. Para de ficar na realidade de pecado e achar que lá você vai ter alguma satisfação. Você sabe que não tem, só tem felicidade. Para que viver batendo a cabeça todos os dias no mesmo problema, no mesmo pecado, na mesma situação? E quando você tem um pai que quer te dar a vida verdadeira, que quer te tirar esses trapos e te dar uma vida verdadeira, isso não é utopia, isso não é ilusão, isso é real. Isso é para todos. Isso é para todos. Mas tem gente que não quer, tem gente que é sem vergonha, gente. Tem gente que é sem vergonha demais. Tem gente que é sem vergonha demais. Queria um Deus mais facilitado para ela, alguém que deixasse ela pecar e que ao mesmo tempo depois garantisse para ela a salvação, enfim, mas deixa eu pecar, deixa eu continuar fazendo o que eu gosto. Não é desse jeito também. Cadê o nosso amor? Cadê a nossa reverência? Cadê a nossa consideração? Cadê a nossa admiração por esse Deus? Se nós nos arrependemos e queremos mesmo Deus, como que a gente se volta para o pecado? Sabendo que o pecado nos faz mal, sabendo que a maldade nos faz mal, e sabendo que Deus é a bondade infinita, a sabedoria infinita, a pureza. Para quem então que a gente vai ficar nessa brincadeira? Não, Deus quer pessoas decididas por Ele, porque o amor não é forçado. Ele sabe quando a pessoa realmente tem a intenção pura de amá-lo e quando não tem. Então Deus quer você inteiro, decidido, nesse momento. Ergue-te e vem a mim, sou teu Pai. Recebe a história de minha amizade, o anel de esposa. 6 anjos auxiliam a escritora. Então ela não teve, Deus mandou a corte celestial para ajudá-la. Ela não ficou sozinha. Deus mandou 6 anjos para auxiliar ela. Encontrando-me nesse estado, eu vi certo dia os 6 anjos, que, como já disse, o Senhor designou para me assistirem nesse trabalho e em outras ocasiões de combate. Então, os anjos foram criados para servir os homens, né, para nos auxiliar, para nos ajudar. É por isso que Deus dá para todos nós anjos, né, para nos guardar, nos proteger. Eles estão servindo o nosso Pai, nosso Deus, né, cuidando de nós. Se você fosse uma coisa descartável, para que Deus mandaria um anjo para cuidar de você? Pensa. Eles me purificaram, prepararam-me. Em seguida apresentaram-me ao Senhor. Olha que lindo, gente. Sua Majestade deu à minha alma uma nova luz e capacidade, semelhante à da glória, que me fortificou e me deu aptidão para ver e conhecer
o que está acima das forças de criatura terrena. Em seguida, vi outros 2 anjos de hierarquia superior, que me atraíram fortemente ao Senhor, e compreendi que eram muito misteriosos e me queriam manifestar altos e escondidos sacramentos. Então, cada anjo tinha uma função, né? Cada anjo tinha uma função. Eu lembrei aqui também da preparação dela, quando o profeta Isaías fala, né, que veio um anjo e purificou a língua dele, né, para ele poder falar no nome de Deus, né? Então ele falou assim: pobre de mim, Senhor, eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, e ele foi purificado. Então ela também foi preparada, porque ela quer lhe contemplar, gente, é muito grande. Deus preparou a alma dela, né? Assistiu com a graça. Então, quando Deus tem uma missão para a pessoa, para todos nós, Ele não nos deixa sem a força necessária para isso, porque se não for por Deus, a gente não faz nada. Se não for a graça de Deus, a gente não faz nada. Então, o Senhor trabalha com propósito. Então, ao cuidado do Senhor com a alma dela, ao cuidado do Senhor com essa obra, né? Ao cuidado do Senhor. Ao mandar os anjos, depois os 2 anjos que vieram também, com uma outra ordem, né? Que Deus deu para esses 2 anjos, é que eu me atraíram fortemente ao Senhor e compreendi que eram muito misteriosos e me queriam manifestar altos e escondidos sacramentos. Respondi-lhe prontamente, ansiosa por gozar daquele bem que me anunciava, e com ardente afeto declarei minha disposição para ver o que me queriam mostrar e misteriosamente me escondiam. Imediatamente, com muita severidade, responderam: detente, alma. Voltei-me para eles e lhes disse: príncipes do poderoso e mensageiros do grande rei, porque tendo-me chamado, agora me detendes, assim contrariando meu desejo e retardando meu gozo e alegria? Que força e poder é o vosso que me chama, me empolga e ao mesmo tempo me atrai e me detém, atraindo-me pelos perfumes do meu amado Senhor? Então ela sentiu o cheiro dele, né? No céu tem o cheiro de Deus, gente. Meu Deus, que coisa linda, né, gente? Me detendes com prisões tão fortes, né? Porque ela é atraída por o amor, mas ao mesmo tempo o Senhor, né? Na obediência fala, espera, né? Então a nossa vida é assim, né? É regida por uma vontade divina. Tudo tem um momento. Então tem um momento que o Senhor nos revela algo, né? Uma situação, traz algo um novo. Você é atraído por aquele novo, né? E tem um momento também que te detém. Tem um momento também que você fica na espera, né? Então, não é a gente que atropela nada das coisas, é Deus que rege a nossa vida. Então, é Ele que vai abrindo os céus, Ele que vai trazendo o que Ele quer naquele momento. É Ele quem nos atrai e é quem nos retrai também, é quem vira e fala, espera, espera aí. Por exemplo, eu estou atraída em amor em estar lendo esses escritos, né? É a divina vontade que me deu essa oportunidade de estar aqui agora lendo. Mas de repente acontece uma situação e eu preciso sair. Então vamos dizer assim, que é como se também eu me sinto retraída, como se isso me atrai para meditar esses escritos, esse conteúdo, e agora tem uma pessoa chamando lá no meu portão. Tem uma pessoa precisando de mim, aí eu tenho que sair para resolver uma coisa agora. Uma coisa urgente, né? Então, é assim. E tudo está na vontade divina, né? Tudo é temperado pela vontade divina, vamos dizer assim. É regido pela vontade divina. A gente não faz nada da nossa cabeça, né? É Deus que dirige tudo. Até a ordem da nossa vida é regida pela vontade divina, gente. E tudo é belo, tudo é graça, né? Em tudo Deus se comunica, em cada momento da nossa vida. Me detentes com prisões tão fortes. Dizei-me a causa disso, respondeu-me. É necessário a alma vir descalça e despida de todos os teus apetites e paixões, para conhecer esses altos mistérios que não admitem nem são compatíveis com inclinações contrárias. Olha só. Então, gente, para a gente também entender o que Deus está falando, o que Deus está comunicando, a gente também tem que se descalço, despir de si mesmo de tudo, de qualquer pensamento humano nosso que vai duvidar, que não vai. Porque se a gente leva sentimentos contrários, ideias que a gente não morre para aquilo, e quando o Senhor traz algo novo, a gente não aceita.
não acredita. Questiona na hora. Não, não acredito por causa disso, porque eu vi isso, porque não sei o quê, porque eu estudei já isso aí, não é bem desse jeito. E não percebe, ou percebe, sei lá o que acontece, mas está criticando o próprio Deus. Está criticando as revelações que não foram inventadas por uma pessoa, não foi inventada pela Maria de Ágreda. Foi dada por Deus, foi dada pelo divino. Então, para Deus dar o conhecimento de algo é quando a gente também está com o coração aberto para tomar posse, que ele vê que o coração está aberto, está despojado, que a pessoa vai acreditar, ela vai acolher aquela palavra de Deus, ela vai colocar em prática, ela não vai fazer pouco disso. Por isso que muita gente não entende, porque a pessoa no coração dela já está olhando para criticar, ela já veio ouvir para criticar. Então, entra no ouvido e parece que sai no outro. A luz deixa ela cega. Em vez da luz servir para ela ver o que tá ali, para iluminar para ela, a luz serve para escurecer a visão dela, porque o coração dela está dominado pelos apetites de dúvidas, de pensamentos que ela não abre mão, de ideias que ela tem, de escrúpulos, muito escrúpulo. A pessoa tem muito escrúpulo. Né? Então, se as coisas não tiver dita do jeito que ela imagina, do jeito que ela quer, do jeito que ela já leu em tal lugar, 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 ela não acredita, ela não se abre ao novo. E aqui tem coisas novas para Deus revelar, então a gente tem que chegar muito vazio de nós mesmos. Como que pode ser vazio? Ai, Ruth, eu nem sei o que é esvaziar de mim mesma ainda. Tá, então você não sabe, você vai estudar, você vai entender, você vai ser pequeno, olha. Muita coisa eu não entendo ainda, mas eu vou me dedicar, eu vou estudar, né? Vou fazer o que é necessário. Tem etapas, né? Então eu vou fazer minha etapa. Se eu estou começando a consagrar na divina vontade, eu vou fazer os 31 dias com Maria direitinho, né? Vou começar a ouvir a escola da divina vontade a partir do estudo 1, né? Aqui eu tô colocando esse vídeo no canal Juventude Fiat, mas eu coloco os links lá para vocês acessarem o Livro do Céu, né? O site www.livrodoceu.com.br e o canal Fiat Voluntas Tour Brasil. Tem os vídeos da escola, que já está no estudo 52, então olha que beleza. Tem muito estudo, inclusive já foi feito o estudo desse livro lá, dessa parte que eu estou lendo. Então, chega pequeno e pergunta, a pessoa que não sabe pergunta, a pessoa que é humilde pergunta, e paciência para esperar também a resposta. Não precisa ter aqueles apetites também de querer tudo de uma vez. Você viu que quando a Maria de Ágreda aqui queria correr e ir logo, aí ela foi detida, ela teve que esperar para ser purificada. Então, assim também a gente, não é as coisas de Deus é muito longa, os ensinamentos de Deus são infinitos e apressadinho come crua, apressadinho não aproveita nada. Então, agradeça a Deus que você aprendeu hoje, né? Queira aprender hoje, não fica só também no vídeo cru que você ouve, que isso seja para te atrair, para você também ter um momento com Deus, para você também buscar estudar, para você procurar também, né? Para você começar a sua leitura, para você fazer o seu processo, né? De entendimento, de conhecimento, entende? Então, Deus tem que, né, purifica a gente, porque as visões erradas que a gente tem atrapalha todo o entendimento das coisas de Deus. Por isso que a gente tem que ser nada. O seu pé vivendo a divina vontade, o ser humano fica nulo, tá? Seus apetites, seus pensamentos ficam nulos para se abrir a vontade do divino, para abrir a vontade de Deus. Então tem que calar as vozes dos apetites, das paixões, das más inclinações. O Senhor fala assim no livro do céu para a serva de Deus, Luísa Picarreta. Ele fala assim para ela bem no início, que está preparando ela. Aí ele fala assim, Luísa, esse mundo aí na sua mente de pensamentos humanos, de preocupações humanas, de pensamentos em relação às criaturas, o que estão pensando de você, essa preocupação de agradar, de dar satisfação para todo mundo, ou então esse pensamento que você tem sobre você mesmo, esse olhar que você tem sobre você mesmo, sentimento de culpa, qualquer coisa, isso te impede de ouvir a minha voz. Então, são os nossos apetites, paixões, amor próprio, tanta realidade que precisam ser caladas para a gente poder estar aberto, para estar inteiro, para ouvir o que o Senhor tem para falar, do espiritual.
E quem faz esse trabalho na nossa alma é Jesus, é Deus. Então nós precisamos pedir Ele. Venha, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer de meditar essa leitura. Venha, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer de fazer o estudo desse livro. Venha, ó divina vontade, nesse momento em que estou ouvindo esse vídeo. Venha, ó divina vontade, né? Nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Todos os dias a nossa alma precisa se colocar nessa nulidade, nesse desejo de que a divina vontade reine na nossa vida. Então, se você ainda não tá ouvindo agora, não está entendendo o que eu estou falando, né? Não está entendendo ainda, de que já está falando, tá lendo um livro e agora está falando de divina vontade. Pois é, porque nós estudamos esses livros na divina vontade, né? Então, sobre os olhos da divina vontade, o Senhor nos traz esses livros para a gente ler e meditar, né? Então, a vida na divina vontade é o chamado, é o terceiro fiat, é o tempo de renovação, em que após o reino da redenção, que o Senhor nos salvou, né? Por meio da sua Santa Cruz, nos deu a redenção, instituiu a Eucaristia, nos deu os sacramentos, né? E tudo, né? Todo o ensinamento, os evangelhos, o Senhor também, tudo o que Ele fez foi para que a gente também vivesse na divina vontade, porque desde quando o Senhor nos criou, foi para a gente viver na divina vontade. Quem vivia na divina vontade antes? Adão e Eva. Jesus e Maria viveram na divina vontade. Então, a divina vontade é a santidade divina, é a santidade do próprio Deus, da Santíssima Trindade. É um plano perfeito que Deus criou, que rege tudo o que existe. Tudo está na vontade divina, tudo que é criado, toda a criação, né? E a vida, né? A própria vida divina, né? O próprio Deus, que é eterno, está nessa vontade divina. Tudo está dentro desse plano, né? Perfeito que Deus criou e tudo que existe, todos os tempos, todos os acontecimentos, nada passou dos olhos dessa vontade divina que rege todas as coisas, inclusive a sua vida. Então, viver na divina vontade é a gente voltar à ordem, ao estado original para o qual a gente foi criado por Deus. Nós ficamos desordenados depois da culpa original. Nós ficamos desalinhados, né? E nós ficamos sobre o pecado, o jugo do pecado. Então, Jesus veio pagar essa dívida para que hoje a gente pudesse viver pelos méritos de Cristo. Então, alcançou para nós. Ele, Nossa Senhora, pediu muito para que tivesse filhos da divina vontade. Então, deu a graça de nos dar de novo esse dom. Então precisava escolher uma pessoa que tivesse nascido na culpa, né? Alguém que tivesse na mesma situação nossa, pessoa humana, pecadora, para expiar por nós. Porque Jesus fez isso, mas Jesus era Deus, Jesus era santo, né? Ele era inocente. Então Deus aceitou, na sua justiça ele aceitou, mas precisava depois de uma criatura para pagar a conta, para pegar o que o nosso advogado fez por nós, que é o Cristo. Então a Luísa aceitou. E Deus usou dela, né? Colocando nela, precisava de depositar em uma pessoa. Deus sempre faz isso. Quando Ele quer comunicar, trazer um livro, trazer uma mensagem, que é mais do que o livro, gente, é a mensagem. É o que Deus quer que a gente conheça. Quando Ele faz isso, Ele sempre escolhe alguém. Ele elege uma pessoa para depositar esse conhecimento para essa pessoa falar para todo mundo. Para através dessa pessoa chegar em todo mundo. Então, o Senhor deu a Luísa Picarreta o dom de viver na divina vontade. Ela viveu e escreveu sobre a divina vontade, tudo o que passou com ela com Jesus, tudo que Jesus ensinou para ela, tudo que Deus ensinou para ela sobre a divina vontade. Ela escreveu no livro do céu. É um livro que tem 36 volumes, tá? A maioria, cada volume tem de 80 a 100 e poucas páginas, né? Mais ou menos isso. Falando da divina vontade, de tudo que ela lembra, né, de tudo que ela viveu, de tudo que Jesus comunicou sobre muitas coisas. Fala do dom de viver na divina vontade. Tipo assim, é um livro do céu mesmo, porque veio de Deus. É o coração de Deus se abrindo e se revelando para nós. E hoje, né, levanta filhos da divina vontade que vão viver na prática essa vida, se consagra a Nossa Senhora, que a Nossa Senhora também deu. Ditou pessoalmente, Nossa Senhora apareceu para Luísa e ditou para ela o livro dos 31 dias com Maria, nos ensinando a se consagrar à divina vontade, tá? Então, a gente se consagra, começa a estudar e a divulgar e a viver, né, na divina vontade. Então,
Então, eu também sou a filha da Divina Vontade, eu faço parte da missão Fiat Voluntas Tua. Estou também lendo esses livros, uma outra mística, essa aqui é a Maria de Ágreda. Estou começando a leitura desses livros para ajudar a gente também a meditar essas palavras de Deus, tá bom? Então é isso, gente. Depois a gente continua a leitura. Deus abençoe. Amém. Fiat.